Podcast. Juntos e misturados. E olha quem chegou novamente, somos nós, o podcast Juntos e Misturados, para falar de um assunto que é as políticas públicas. E antes de iniciarmos o nosso papo, eu quero agradecer aos nossos inscritos. Chegamos a 10 mil visualizações no nosso YouTube e também as pessoas que enviam suas perguntas aqui para o nosso podcast. E para vocês que não nos conhecem, eu sou o Caio. Eu sou a Érica Mourão e onde você pode também nos encontrar em nossas redes sociais. Temos o YouTube, Web Pedagogia, o Instagram, @webpedagogia_oficial, o Twitter, web_pedagogia, o Facebook, Web Pedagogia, e também temos um e-mail para você que gostaria de entrar em contato, webeducação.fbn@gmail.com. E você pode ir no canal e se identificar na ampla rede digital, que são as nossas redes sociais e quadros diversificados, como Guia Rápido e outras programações, na qual você também irá interagir e participar desta equipe deste canal Web Pedagogia. E hoje trouxemos um convidado muito especial, o professor Belmiro Júnior. Professor Belmiro, dê um oi para nós e se apresente. Ok, olá pessoal, boa tarde, nesse momento. Meu nome, como o Caio já falou, é Belmiro, sou professor da Faculdade Boas Novas. No caso, eu tenho formação na área da teologia e também na área da pedagogia. Recentemente, concluí o doutorado na área de teologia, mas com a concentração em educação e religião. Então, nessas duas áreas, sou professor no momento nesse semestre, nesse período, do primeiro período e também do terceiro período. No terceiro período, quando eles estavam no segundo período, eu trabalhei políticas públicas com eles, e agora nós estamos trabalhando legislação da educação básica, E agora também no primeiro período estou trabalhando introdução à pedagogia. Professor, e para iniciarmos o nosso podcast, eu quero que o senhor fale o que é políticas públicas. Certo. Então, políticas públicas trata exatamente de uma diretriz elaborada para o enfrentamento de um problema público. Ou seja, quando nós pensamos em problema público, nós podemos pensar um problema que o problema público seria um problema social que afeta um grupo ou mesmo toda uma sociedade. Pode ser um problema de violência social, de segurança pública, então, problema de saneamento básico, problema na educação, problema... Então, existem vários problemas sociais que precisam ser resolvidos, pensados. Então, é quando o governo ele pensa um conjunto de ações ou programas, e no caso, quando eu penso o governo, o Estado, tanto no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, com o intuito de garantir à população os direitos básicos previstos na Constituição Federal, como, por exemplo, o direito à saúde, à educação, ao saneamento básico, à segurança, à moradia. O cidadão e a cidadã, eles têm o direito a todos esses pontos aí que eu citei, Então, por exemplo, quando a gente pensa na educação, na educação existem vários programas hoje sociais que procuram resolver os vários problemas que existem exatamente nela, Depois, daqui a pouco, nós vamos citar alguns aí, Sim, é porque assim, o senhor, quando o senhor se apresentou nas suas formações diversas, parabéns, professor Belmiro. Sim. No caso, quando o senhor ressaltou de pedagogia, que em nosso conhecimento, pedagogia, sim, é voltado à área do ensino, da educação, e no próprio curso, quando estudamos a área de política, no começo até nos assustamos, porque, de fato, o que política tem a ver com educação? De fato, nos fizemos essa pergunta. Mas, quando assim fomos recebendo o estudo, o que nos foi passado, qual a importância, mas assim, no caso, na sua visão, como um pedagogo, como um professor, vamos dizer assim, de raiz, aquele que já
já tem história para nos contar, tem história para compartilhar. Mas assim, na sua opinião, qual a importância mesmo das políticas públicas na educação? Entendeu? Tem resultado? Ou em que pontos o senhor pode ressaltar que é negativo e em que pontos é positivo? Isso. O senhor pode me responder? Posso sim. Uhum. E no caso, para nós iniciarmos um pensamento sobre a importância das políticas públicas, eu acho que o que eu ia finalizar na resposta sobre o que são as políticas públicas, né, eu acho que já pode ser como uma introdução, porque uma pergunta eu citei que o Estado, ele cria as políticas públicas, né? O Estado ele tem legitimidade para a criação de políticas públicas, porque ele tem poder tanto para implementar quanto para fazer com que as políticas sejam cumpridas, né? Ele pode se utilizar também desse poder para levá-las a serem cumpridas. Porém, é importante entender que o cidadão e a cidadã também podem participar da criação, da elaboração e também da execução das políticas públicas por meio de organizações privadas, das ONGs, de redes de políticas públicas que também existem, onde os cidadãos também podem participar, né? Existem, por exemplo, alguns sites, como eu citei também esses sites aí no período passado, né, para a turma da Érica, como o E-Cidadania, o E-Democracia, tem também o site da Câmara, onde qualquer pessoa pode entrar nesse site. Dentro desses sites tem links, onde você pode, nesses links, propor políticas públicas, né, que podem ser votadas ali, ou mesmo um parlamentar, né, um deputado, um senador, por exemplo, eles podem entrar e, se eles se agradarem dessa política, eles podem adotar, inclusive, essas políticas públicas, né? Então, essas são formas de participar da criação e elaboração de políticas públicas. Mas, por exemplo, é nesse sentido que eu digo que um professor e uma professora, eles precisam ter conhecimento, um pedagogo, né, uma pedagoga, precisam ter conhecimento das políticas públicas, o que são, né, qual seria o seu papel nesse processo, para que ele possa ser mais participativo nesse processo também, né? Já entendemos que a educação ela é política também nesse sentido, né? O pedagogo, a pedagoga não podem somente estar envolvidos apenas no contexto da escola, mas a partir, muitas vezes, de percepções de problemas do chão da escola, ele pode também pensar em políticas públicas, né? Aqui a gente já percebe a importância, mas eu digo assim, é importante que os governos municipais, estaduais, federais, continuem pensando as políticas públicas para a educação, principalmente pelo fato de ainda existirem muitos problemas na educação brasileira, como nós sabemos, né? Então, problemas de desigualdade de condições de acesso à educação, desigualdade de qualidade na educação, desvalorização dos profissionais da educação, né? Entre outros problemas que nós conhecemos. Mas deixa eu só finalizar aqui, citando, por exemplo, alguns programas que já foram criados, né? Para a gente entender ainda mais a relevância das políticas públicas, né? Alguns exemplos, por exemplo, o PNAE. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele trabalha exatamente nos problemas de alunos que chegam mal alimentados na escola, às vezes sem almoçar. Existe esse problema social, esse programa é criado para resolver esse problema. Né? O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que também visa distribuir livros, né, para as escolas públicas. PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola também. As escolas recebem esses recursos para organizar e mexer na sua estrutura, ou então para distribuir outros materiais didáticos para os alunos. O PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Programa Caminhos da Escola. São vários programas que já foram criados pensando exatamente em resolver alguns problemas na educação, como esses que eu citei também, né, anteriormente.
Não, na verdade, enquanto você estava falando, me veio muitas lembranças, Uhum, porque com o apoio que o senhor falou, né, vamos dizer assim, a participação política, né, sim, em amparação mesmo a alunos, é o que mais assim vimos na estrada, né? uhum, Tem ônibus, né, que levam, isso. entendeu? Os seus alunos, tudo mais. Porém, eu só queria fazer uma pergunta. Quando existe uma ação social numa escola, que vamos dizer, vamos fazer uma arrecadação de alimentos para a comunidade, porque né, há famílias pais de alunos que, como o senhor falou, vão para a escola passando fome, Uhum, não é? isso. Então, quando existe uma ação social em parceria a escola e a comunidade, isso é também políticas públicas? Depende muito de como a escola ela vai participar desse processo, né? Por exemplo, a gente, o governo, nesse momento, por exemplo, de pandemia que nós estamos passando, ah, e também o próprio município, eles estão oferecendo, no caso é a alimentação, a merenda que o aluno ia receber na escola, eles estão doando essa merenda exatamente para as famílias, né, a própria escola. Mas isso por uma atuação também dos programas do governo, né, o programa que trata da merenda na escola, ele acabou também, para que a merenda não fique estragando até, acabou então doando para as famílias, para esses estudantes, né? Mas a escola mesmo em si, ela precisa verificar exatamente na legislação até que ponto ela pode participar ou criar essas campanhas de elaboração de fundos, né, de dinheiro para ajudar famílias também. Mas eu diria que, no caso, num bairro, na criação de uma ONG, por exemplo, em que o professor ele pode participar de projetos de educação em lugares onde, às vezes, a educação ela não chega com qualidade e, às vezes, há uma exclusão nessa comunidade, o professor ele pode trabalhar uma educação popular ali, né, juntamente a uma ONG, mas também para ajudar famílias que estão necessitadas, o próprio professor, como cidadão, ele pode sim trabalhar, mas eu acredito não a nível de uma escola, né? Uma escola pública às vezes, né? Se tratando da educação pública. Talvez os professores dessa escola podem se unir para participar desse projeto, mas não sei se utilizando o nome da escola isso seria realmente legal. Estaria Hum, dentro da legislação, da lei, né, envolvendo a escola nesse processo. Existem certo. formas, né, de outras formas também de participar, o cidadão também participar. Uma pergunta que deixaram lá na nossa enquete foi sobre a falta de prioridade, né, por parte da educação. Todos nós sabemos que os políticos atuais, eles não, nas suas campanhas políticas, eles não focam o tema em si na educação. Uhum. Alguns deles focam apenas na economia, no crescimento, mas que a base, na verdade, é a educação, porque as futuras cidadãos de amanhã são essas pessoas que estão nessa área, nesse processo de educação. E uma Isso. pergunta que deixaram lá foi o Mário Fonseca, underline Mário Fonseca. Ele perguntou: sabemos que a educação nunca foi colocada como prioridade do país. Se você fosse ministro ou presidente, o que você faria de diferente? Bom, existem várias etapas na própria educação, para a criação e elaboração de políticas públicas, né? E a gente precisaria pensar que uma das primeiras etapas que trata exatamente do agendamento, ou seja, é o momento em que o Estado, os atores sociais, as instituições públicas e privadas se unem para pensar exatamente qual seria a prioridade. Né? Você falou exatamente de prioridade. A prioridade, ou seja, diante de vários problemas, a gente entende que existe uma demanda no país de problemas públicos, né, em vários setores, em várias áreas, onde esses problemas eles acabam surgindo, como de segurança, como eu falei, segurança pública, problemas na cultura, também problemas
relacionados aos direitos humanos, também problemas na educação, saneamento básico, de moradia, vários problemas onde o dinheiro público ele precisa ser bem utilizado também. E claro, como educador, eu iria também priorizar, no caso, a educação. E é importante entender exatamente como se criam as políticas públicas. A Érica, por exemplo, ela lembra que eu pedi para cada equipe ali da sala, né, distribuir a sala em equipe, pedi para eles pensarem em políticas públicas a partir dos temas que eles trabalharam nos seminários, né, Érica? Uhum. E eu acho que a Érica percebeu o quanto é difícil pensar, a partir dos problemas que existem, pensar em uma política pública bem elaborada, né, bem organizada, pensar como ela vai ser implementada, pensar exatamente no que ela vai demandar, poderá demandar também mão de obra, né, funcionários públicos, então, mais concurso público para esse funcionalismo, também mais valor para pagar os funcionários, para mexer em estruturas, às vezes, de escolas, etc. Então, isso precisaria ser algo bem pensado. Mas é claro que, como eu sempre falo, a minha posição é sempre um pouquinho mais para a esquerda, né? Eu sou progressista, eu sempre falo isso. Então, eu pensaria exatamente, eu pensaria em questões relacionadas à desigualdade na própria educação, lutaria para implementar políticas para trabalhar mais qualidade na educação, né? Fazendo aqui minha campanha política, né? Mas também pensando na valorização do profissional, também, isso também, claro, demanda também um salário maior, aumento de salário e outros processos também, mas sempre pensando políticas também, eu diria, redistributivas, né? Existem 4 tipos de políticas, basicamente. Existem mais, mas no básico existem 4 tipos de políticas. Entre elas, tem a política distributiva, que trabalha exatamente na criação, por exemplo, de escola. É uma política distributiva. Isso exige, isso é pago exatamente com nossos impostos, né, que nós pagamos. Uma construção de uma escola, a PDDE, que é o dinheiro direto na escola, eu formularia mais projetos para o aumento desse valor para as escolas, né, pensar em como, que cada gestor da escola vai pensar em como aplicar melhor esse dinheiro na escola. Processos desses tipos aí eu pensaria, né, nessas políticas. Mas de forma que trouxesse igualdade na qualidade e no acesso à educação, pensando sempre nisso. E, professor, para finalizarmos o nosso podcast... Já? Eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes de como eles poderiam, né, se aprofundar mais nesse assunto, que é políticas públicas, através de documentários, filmes, ou até artigos, né? Livros. Sim. No caso, seria importante eles utilizarem, começarem com livros que trabalham as políticas públicas de forma mais direta, né? Por exemplo, tem um autor brasileiro muito bom na área de políticas públicas, foi o livro que eu utilizei lá com a turma da Érica, né, que é o do Leonardo Sesch, Políticas Públicas, o nome do livro. Leonardo Sesch. Sesch seria S-E-C-C-H-I. Ele é um autor muito bom, traz uma explicação numa linguagem muito compreensível, né, muito acessível, relacionado às políticas públicas, explicando o que quais seriam as fases, os tipos de políticas públicas, trabalhando alguns exemplos também. Um livro muito bom e bem acessível também. E, claro, tem alguns livros de políticas e educação também, bons para serem trabalhados, né? Políticas Públicas e Educação, o nome do livro. E, na verdade, é a organizadora do livro, é a Berta de Borja Reis do Vale. Berta de Borja Reis do Vale. Aí eu diria assim também, né, como orientação para quem quer entender de políticas públicas. É importante
falando aqui com pedagogos e pedagogas, né? É importante estudar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente a LDB. É importante ter um bom conhecimento, ou pelo menos na parte em que a Constituição de 1988 trata da educação, né? É importante também que essa curiosidade, que é a parte mais importante para a construção do conhecimento, né, quem quer conhecer, geralmente é aquela pessoa que é muito curiosa. A curiosidade ela é importante. Eu diria assim, na parte que a pessoa compreenda termos como cidadania, o que é cidadania, né? O que é ser um cidadão, o que é a Constituição, o que seria a ideologia, o que seria o liberalismo, o neoliberalismo, o marxismo também é importante que a pessoa entenda e faça essas leituras. São leituras importantes e eu diria seriam a base para quem quer entender de políticas públicas. Já está falando, é algo político, né? Então, isso trata de ideologia, trata de quem está no poder é liberal, é mais de direita ou é mais de esquerda. É importante também entender que, dependendo da ideologia de quem está lá em cima, e tudo é ideológico, né? Mas dependendo da ideologia de quem lá em cima, de quem está lá em cima, é o que eles vão criar de políticas públicas, muito a partir também da forma como eles pensam, da forma a partir das ideologias que eles defendem, é a forma como eles vão criar as políticas públicas também. Então, pessoal, é esse o nosso podcast de hoje. E se você quiser que o professor Belmiro retorne aqui para responder mais perguntas e até um novo tópico, né, para ele começar conosco, deixe sua pergunta, deixe seu comentário lá no nosso Instagram e também no nosso Twitter e também no nosso YouTube. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, professor Belmiro, por aceitar esse desafio, né? Fico muito feliz. Obrigado, Caio. Obrigado, Érica. Sempre. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, abração.